Oi, gente, eu vim contar, né, uma historinha de hoje. Mas, gente, então, a historinha de hoje é da minha sala, né? A historinha da minha vida, né? A historinha de hoje, como foi a aula na minha escola. Gente, eu tive que fazer barraco lá na escola 2 vezes. Vocês sabem o que é barraco, né? É briga. Então, eu tive que fazer briga 2 vezes. E da segunda vez, eu briguei com mais de 7 pessoas. Pra mim, ali parecia que era umas 12 crianças, né? Ou era 25 crianças, não sei. Porque, gente, na minha sala tem 27 e tinha 25 pessoas jogando bola, ou seja, era 22 pessoas. Cara, 22 pessoas, eu briguei com essas 22 pessoas e eu suei tanto por causa que eu peguei muita raiva. Porque, gente, eu gritei tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, mas tão alto, mas gente do céu. Que, gente, eles guardaram ódio de mim. O problema é de quem? Deles, né? Mas bora contar como é que foi. O primeiro barraco. Gente, o primeiro barraco foi por causa... Bora chamar o menino de Otário, né? Porque o nome dele rima com otário. Então, gente... aí daí esse otário, ele tava querendo roubar a fila deu e da minha amiga Agatha. E nessa segunda briga, essa minha amiga Agatha, ela também tava dentro, ou seja, eu tive que brigar com ela também. Pra lá... E tudo por causa de uma corda. O primeiro barraco foi por causa da fila, que era por ordem de chegada, e o otário tava falando que não, que era por ordem de chegada na fila, mas era por ordem de chegada na escola. E ela tinha chegado primeiro e eu tinha chegado segundo. A gente fez um monte de barraco. Aí eu gritei, eu fiquei gritando com ele. Aí ele falou bem assim: fica quieto. Pô, entendeu? Gente, eu não vou mais falar isso não. Aí daí eu falei bem assim: fica quieto você, Kawaii. Você sabe o que significa que eu tô falando, né? Aí daí eu falei bem assim: vai tomar no seu... Entendeu? Ô, gente, mas eu tava tão estressado que eu nem pensei o que eu falei. Aí daí, gente, no segundo barraco, aí a diretora resolveu tudo isso, botando ele pra trás. Aí daí, gente, né, a diretora, né, ela resolveu tudo. Mas o segundo barraco foi por causa de uma corda. Então, é por causa que o nome do menino que eu tava brincando era Enzo. Eu, meu amigo Pedro e Sofia, a gente estava brincando com a corda verde. Até que a Isa, ela chegou puxando logo a corda. Daí todo mundo começou a puxar, dizendo que queria brincar de pular corda, mas eles nem pediram. Como é que a gente vai dar? A gente não deu. Aí, gente, rolou mó briga, a gente ficou gritando. Cara, eu me estressei. Então, eu fiquei com tanto suor. Aí daí a Isa vai lá e pega nossos cones, que a gente tá brincando no de rouba cone, que é pega ladrão, só que rouba cone, né? Aí, gente, a gente tava lá brincando, a Isa vai lá e pega os cones. Aí ela falou bem assim: já que vocês não vão dar a corda, então a gente vai brincar com os cones. A gente ficou bravo com eles por causa que eles pegaram os cones que a gente brincava. E daí eu falei bem assim: se ele te dá as cordas, você me dá os cones. Aí ele disse que não ia dar, daí elas pegaram os cones. Então tudo bem, né? A gente aceitou, pelo menos a gente tava com a corda brincando. Aí daí, né? Eles foram lá. Até que o menino mais insuportável da minha turma vem lá e começa a brigar. Aí daí ele fica brigando lá com a gente, né? E a gente foi pra briga. Aí Davi vai pra lá, né? E fica lá brigando
brincando junto com a gente. E fica lá gritando. Aí daí ele começou a brigar com o Pedro Miguel, porque Pedro Miguel tava falando que a gente chegou primeiro, que a gente tava brincando primeiro, que a gente tinha chegado, porque isso é verdade. Aí daí ele vai lá e fala bem assim, cala a boca, fica quieto. Aí eu falei bem assim, meu querido, oxi, você acha o quê? Você vem aqui e pega a corda da gente, você acha o quê, querido? Você quer o quê, meu filho? Oxi, você acha o quê? Então, você acha o quê? Poxa. Aí daí eu não vou, a gente não vai dar. Tem uma corda ali. Aí Davi vai lá e fica gritando bem assim no meu ouvido. Lucas! Eu falei bem assim. Que? Tá vendo não? Eu tô bem aqui. Vai lá brincar com os cones. Deixa a gente em paz. Gente, mas essa não foi a minha censura não que fez eu suar. Foi a segunda vez que eu gritei, cara. Eu quase fiquei rouco. E minha amiga Cecília ainda ficou rindo de mim no final. Ela pediu. Tudo bem, a gente deixaria pra ela, porque ela pediu. Agora os outros, eles não pediram. Eles só simplesmente arrancaram. Aí na hora que eles estavam cuidando, gente, eu fui brincar de ônibus. Eu agarrei na ponta da corda e fiquei me arrastando no chão com eles. Quer dizer, me arrastando não. Aí eu coloquei meus pés e parecia que eu tava patinando. Tipo, essa cena bem aqui é do filme do Sonic, olha aí. Então, gente, foi essa cena que eu fiz. Só que nessa cena eu não bati nas coisas e derrubei. Mas sim, eu tava lá, né, indo com eles. Só que ela tá de patins e eu não tava de patins, eu tava com meu sapato. E eu tava era arrastando assim, sentado não, né, bem assim, ó, parecendo assim, ó. Bem assim, esquichadinho no chão, né? Mas ela não, ela é de patins, igual aqui, ó. Aí daí eu gritei de novo pra eles ir lá. E daí ele vai lá e fala pro professor: meu filho, eu fiquei gritando com todo mundo. Já que vocês pegaram os cones, então vão lá brincar com os cones. Aí ele falou bem assim: eu não sou obrigada. Aí eu falei bem assim: já que você não é obrigado, então você não é obrigado a vir bem aqui nos infernar. Então vai lá brincar com os cones. Olha, eu não vou perder minha paciência com vocês. E olha, por incrível que pareça, eu perdi. Né? Porque, gente, eu nunca falei pra vocês quanto que eu perdi a raiva. Aí eu falei bem assim: não, já basta lá no meu bairro que eu já fico com raiva. Agora aqui nessa escola, cara, eu gritei. Aí ele foi lá falar pro professor. Gente, eu não levo desaforo, não. Não, cara, eu fiquei com toda raiva. Aí ele foi lá falar pro professor, tava nem aí. Aí a Agatha vai lá e fala: ei, ele só fica brincando toda hora e nem deixa a gente brincar um pouquinho. Quando ele chega, todo dia ele tá aqui brincando. Aí eu disse bem assim: todo dia não, você fala direito, todo dia não, só nas quintas. Todo dia não, que todo dia a gente não brinca. Aí foi quando o Davi começou a gritar de novo no meu ouvido. Eu fui lá e gritei. Gente, só faltava. Eu falei bem assim: nossa, se fosse lá no meu bairro, cara, eu já tinha atacado uma pedra em você, tá bom? Tá bom? Já tinha atacado uma pedra em você. Uma pedra bem grandona. Bem grandãozona.
Oxi, achou o quê? Que eu ia levar desaforo? Não vou e não quero. Se você querer, o problema é seu. Eu não levo desaforo pra casa. Aê, cheguei. Mas, gente, eles me deixam tão com raiva que eu fiquei 4 horas seguidas suando de raiva. Não, gente, por quê? Porque, gente, eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso, gente, que eu fiquei com tanto calor por causa da raiva, cara. Aí depois a gente foi fazer dupla pra fazer o desenho, eu fiquei fofocando com ele. E foi isso. E essa fofoca, eu não posso falar aqui, né? Porque não, a pessoa que tá dentro dessa fofoca, ela pode vir, né? Por causa que eu não sei qual é o apelido dela, pra me chamar. E, cara, ela pode ver, porque ela vê meus vídeos todos os dias. E se ela vê isso, cara, eu nunca mais vou sair de casa. Tô brincando. Mas, gente, né, foi isso a história da briga de hoje. E, gente, teve ontem também, né? Ontem, quarta-feira, que o Nado quase foi pra diretoria. Aê! Pena que não foi. Cara. Isso foi muito, mas foi muito, cara, foi muito chocante. Gente, isso daqui é um desafio, cara. Meu Deus do céu, gente. Eu me estressei muito nesse vídeo. Hoje eu me estressei muito. Nossa, se eu pudesse gravar, se nas escolas pudesse celular, se o Lula não tivesse proibido o celular e aqui a minha cidade não tivesse proibido antes mesmo do Lula proibir o celular, gente, eu ia mostrar, e se eu pudesse mostrar meu rosto, gente, olha, eu ia mostrar, eu ia gravar a briga. Nossa, cara, vocês iam entender melhor. Vocês iam entender muito melhor. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Tchau!